Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor. Eu quero lhes desejar uma semana, um dia de paz, de bênção na sua casa, na sua família. E eu quero compartilhar algo que Deus colocar ao meu coração nesta manhã, antes de eu levantar da minha cama. Deus colocar algo no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem, bastante conhecida por todas as pessoas, todos os irmãos que são amantes da Bíblia. Mas Deus me deu esta palavra e eu quero transmiti-la, assim como essa palavra falou no meu coração. Eu quero transmitir para você, porque eu tenho certeza que aonde você estiver, não sei como você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero que essa palavra chegue até você, como chegou ao meu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Fica em Jeremias, no capítulo 18, versículo 1 em diante. Jeremias 18, que tem o título desta mensagem, o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra: e a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, e também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar uma gente de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha feito, que tinha dito lhe faria. Amém? Até aqui. Com misericórdia, o texto é bem alongado, mas eu quero me ter nesta manhã, do vaso. Um vaso de barro nas mãos do oleiro. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Deus ele fala para Jeremias: levanta-te, levanta-te. Manda Jeremias se levantar. Eu não sei se Jeremias, vamos conjecturar, quando manda se levantar alguém que está prostrado, é alguém que está sentado, ou deitado, ou agachado. Aí Deus ele vem falar: levanta-te. Ele manda levantar. Depois ele manda descer. Deus ele manda ele se levantar. Depois ele manda descer. As coisas de Deus, muitas das vezes nós queremos coisas, almejamos coisas na nossa vida, e queremos
impor alguma coisa para Deus. Deus faça assim, assim, assim. E Deus ele tem os seus meios de como ele fazer. Às vezes é ao contrário, ou melhor dizendo, às vezes é na contramão que nós estamos indo, é que Deus trabalha. Porque às vezes nós não entendemos, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, e Deus começa a agir. E quando Deus começa a agir, nós não entendemos. Aí, muitas das vezes, nós começamos a murmurar, como aquele povo que estava no Egito, né? Aprisionado ali. E o povo queria uma liberdade. E Deus enviou a liberdade para eles. E no meio do caminho, a saída do Egito, da escravidão do Egito, o povo até a metade de um tempo, eu creio que o povo ia alegre, que se libertaram da escravidão do Egito. Mas ao passar alguns dias, alguns meses, algumas semanas, alguns meses, o povo já no deserto já começou a murmurar, não entendendo que era Deus que estava agindo com eles, que era Deus que estava no caminho deles, que era Deus que estava guiando, tinha colocado, né? Louvado seja Deus, Moisés, para guiar o seu povo. E Deus começou a olhar, e os homens começaram, aquela multidão de pessoas começaram a olhar para Moisés e murmurar do sol, murmurar, louvado seja Deus, do frio, murmurar do calor. Assim somos nós nos dias de hoje, murmuramos por tudo. Basta acontecer alguma coisa em nossas vidas, a gente já começamos a murmurar. Né? Louvado seja Deus. E nós sabemos, não vou me ater a esse texto, louvado seja Deus, mas nós sabemos que o povo pereceu. É uma viagem curta, o povo pereceu 40 anos no deserto. E 40 anos nós vemos ali a presença de Deus, o cuidado de Deus. Os irmãos conhecem a história, né? Que a roupa não envelheceu, o sapato não encolheu dos seus pés, e eles não passaram fome porque tinham comida pela manhã e pela tarde, todos os dias. E mesmo assim o povo murmurava. E assim somos nós nos dias de hoje. Queremos que tudo esteja sempre bem, né? Queremos que nunca nos falte o dinheiro, nunca nos falte o trabalho, nunca nos falte, né, coisa alguma, saúde, mas por algum momento que uma coisa ou outra abala um pouco a nossa estrutura, nós murmuramos contra Deus, como aquele povo no deserto. Não tem nenhuma diferença nenhuma. Louvado seja Deus. Mas o Deus não mudou. O Deus continuou, o mesmo Deus que tirou eles do Egito. Foi o mesmo Deus que manteve eles no deserto até chegar, louvado seja Deus, no seu ponto final, Canaã. E nós, é tudo um processo na nossa vida. Nós vemos aqui nessa palavra, em Jeremias, que Deus ele fala. Jeremias, levanta. Deus está dizendo nesta manhã, para mim e para você, levanta. Aí depois o mesmo Deus ele fala conosco nesta manhã, desce, agora desce. Não é para você ficar, se levantar e ficar na posição que você está. Agora você tem que descer. Vá até a casa do oleiro. E lá eu falarei contigo. E nós vemos, né, que ali o oleiro estava fazendo aquele vaso. E por algum motivo, ele estava fixo fazendo aquele vaso na mão do oleiro. Eu não sei se foi por alguma distração, ele tirou o olhar daquilo ali, se distraiu com alguma coisa, ele piscou e o vaso se desmanchou. Se estava sendo modelado, o vaso começou a se desmanchar nas mãos dele. E ele estava com as mãos no vaso, mas o vaso começou a se desmontar. E o oleiro ali, o interessante é que o oleiro ali ele não
deixou aquele barro para lá e pegou outro. Não, esse barro já não presta mais. Vou pegar um outro barro mais preparado, mais, né, que tem mais liga. Foi com o mesmo barro que ele voltou a modelar o vaso. É assim comigo e contigo. É este vaso aqui. É você que é vaso. Talvez as consequências, as circunstâncias da vida, os problemas, as situações que você se encontra, fez você, né, se desfazer na mão do oleiro. Não é que o oleiro ele seja ruim, não. Ele não esteja preparado para fazer, não, o oleiro. Ele é capacitado. Ele tem todo o aprendizado para fazer, né, um artesão, quando ele vai preparar, né, um vaso, ou quem trabalha com a madeira, né, quando ele vai trabalhar com a madeira, ele pega aquela madeira bruta, né, aquela madeira chega ali, bruta, cheia de cascas, de farrapos, e ele começa a trabalhar, né, com as ferramentas próprias, ele começa a trabalhar ali com a madeira, começa a trabalhar e começa a modelar, e depois aquilo vai tomando forma, aí vira um banco, vira uma cadeira, vira um armário, né, vira uma peça que vale muito dinheiro. Assim é minha vida e a sua. Os motivos, às vezes, da vida, as frustrações, as decepções, nos fazem com que nós venhamos, fracos que somos, pecadores que somos, a nos desmontar, a nos desestruturar. Mas o mesmo Deus, aleluia, que chamou eu e você para uma obra, que nos salvou, que nos remiu, que nos purificou, é o mesmo Deus, é o mesmo barro que ele vai trabalhar. Não vai pegar outro. Deus ele não descarta, como nós descartamos algum, né, pessoas. Nós queremos bem, queremos estar perto, muitas das vezes, daquele que nos faz o bem, daquele que exala, né, que tem um perfume bom. Mas às vezes um mendigo da rua, que está ali sem dias, sem tomar banho, semanas, muitas vezes nós rejeitamos. Ninguém quer ficar perto de alguém que cheira mal. Ninguém quer ficar perto, né, de um lugar, vamos dizer assim, onde tem um cheiro ruim, um odor ruim. Nós queremos ficar perto de coisas que exalam, uma planta que exala um bom perfume. Quem não quer passar perto de uma loja, do boticário, né, de um perfume francês, e tem aquele cheiro, aqueles aromas suaves, aqueles perfumes que a gente, né, um mais gostoso do que o outro, mais cheiroso do que o outro, todos querem. Alguém quer ficar perto de uma pessoa que está no hospital, em fase terminal. Nós sabemos que o cheiro ali do hospital, né, por mais que tenha ali todos os cuidados daqueles que limpam a área, que limpam tudo, os quartos, as enfermarias, mas tem o cheiro do hospital. E quando nós estamos ali, que viemos para casa, nós queremos tomar um banho, tirar aquele cheiro do hospital, botar uma roupa, né? Assim, Deus não age como nós agimos às vezes. É o mesmo, às vezes nós estamos no caminho de Deus, fazendo a obra de Deus, mas por algum motivo, né, não que nós queremos, que a pessoa queira, não que você queira, mas você se desvia. Os problemas, uma falta de atenção que você não tem, de te ouvir, né? Às vezes tem pessoas que elas não querem ouvir você. É cansativo. Já vem essa pessoa falar do problema dela para mim, e eu já não quero mais ouvir essa pessoa, né? Aí logo te dá uma atenção rapidinho e sai fora. Tem um outro compromisso. Às vezes acontece quando alguém vem nos aproximar e quer contar o seu problema, né? Nós não queremos. Nós somos intolerantes, na verdade. Louvado seja Deus. Aí, mas nós queremos aquela pessoa que tem aquela boa conversa. Olha, eu fui viajar para tal lugar, eu fui numa praia, eu fui fazer um tour em algum lugar, eu fui em outro país, eu fui numa viagem longa. Aí nós queremos ouvir aquelas experiências. Mas uma experiência que a pessoa às vezes está passando, nós não temos tempo, não queremos ouvir. Aí a pessoa vai se distanciando,
vai se distanciando e vai saindo da presença de Deus, ao chega alguns até o ponto de se sentirem rejeitadas e se desviam e não querem voltar mais, porque não foram ouvidas, não foram assistidas. Nós temos tempo para tudo, mas às vezes não temos tempo para ouvir, né? Para ouvir. Nós vemos que quando nós vamos num psicólogo, nessas pessoas assim que são formadas, e o tempo todo, né, o paciente ali está falando, e ele só está ouvindo, anota alguma coisa, ou olha para o... Parece que ele está olhando para o nada e nos ouvindo ali. Mas depois, quando chega o final da consulta, ele nos dá o diagnóstico daquilo que nós precisamos, e às vezes com uma palavra. Essa é a palavra que Deus colocara no meu coração. Que Deus nos abençoe. Que dê um dia de paz. Em nome de Jesus. Valeu. Tamo junto.